Análise Política, com Orion Teixeira. Orion Teixeira, como sempre, segundas, quartas e sextas por aqui. É um prazer falar contigo, Orion. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Bruno. Tudo bem? Bom dia para você, Luciana, Murilo e todos os ouvintes espectadores da Band News. E acho que você esqueceu, se esqueceu de incluir a Luciana nesse compartilhamento da satisfação de ver a renovação do Arana aí no Atlético e também do Lucas, né? Sem dúvida. A bancada presente aí, atleticana. Aqui, para entrar aqui, tem que ser atleticano, entendeu? É o pré-requisito. Você vê, o Bruno Favarino estava aqui, atleticano também. Então é Rafael só... Assis. A gente abre uma exceção para você, Orion. Abre uma exceção para você. Isso não quis dizer com isso que essa bancada aí, apesar de atleticana, é profissional e consegue manter a imparcialidade diante das divulgações dos outros clubes. Às vezes. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, Orion. Servidor faz paralisação na próxima terça contra, o regime de recuperação fiscal e o congelamento de reajustes. É a primeira grande manifestação marcada sobre o tema, Orion? Sim, Bruno, será a primeira de uma grande manifestação dos servidores que fazem uma convocação para greve geral contra a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal e o congelamento de reajuste de salários na próxima terça-feira. Para amenizar o quadro, Zema prometeu 2 revisões salariais de 3% cada em 9 anos. É muito pouco para quem vai acumular, segundo os especialistas da área, perda de 55% ao final desse período de adesão ao regime de recuperação fiscal, com possibilidade até mesmo de prorrogação. Para você ter uma ideia, diante da falta de solução, o Rio de Janeiro já aderiu 2 vezes a esse regime e continua quebrado econômica e institucionalmente, como se vê agora necessitando até de apoio do governo federal na área da segurança pública para enfrentar o crime organizado, milícias, narcotráfico que ameaçam o comando do Estado. A paralisação de um dia dos servidores na terça-feira será durante a interinidade do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, que Zema, seu vice, o Matheus Simões, e o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, estão no exterior em viagem e missão oficial. A interinidade termina na quarta-feira, com a volta de Matheus Simões, mas Zema só volta ao Estado depois da viagem à China, ao Japão, no dia 18 de novembro. Governar, como se vê, é uma tarefa difícil, viu, Bruno? Mas ainda se for de um homem só, de um só partido, de um só poder, numa república de 3 poderes. Pior ainda se ignorar o servidor. Até o momento, apenas o executivo está dando as cartas, e toda vez que enxerga uma dificuldade, ele chantageia o servidor, ameaçando aquela senha de sempre: o salário vai atrasar de novo. Então essa é a senha que o governo tem conseguido aí, depois que conseguiu pagar em dia o salário do servidor, porque herdou, curiosa e contraditoriamente, um benefício do governo antecessor de Fernando Pimentel, do PT, por meio de liminares obtidas pelo petista junto ao Supremo Tribunal Federal. Zema economizou até agora 40 bilhões de reais numa moratória judicial. O governador nunca pagou, pôs em dia as contas, mas nunca pagou um centavo sequer da dívida de 160 bilhões de reais. Uma situação grave como essa é que exigiria a presença permanente do governador em Minas Gerais e também em Brasília para negociar politicamente a situação financeira de Minas. O Estado ofereceu, por exemplo, por meio de um ofício, a empresa Codemig, a estatal poderosa do Nióbio, como abatimento da dívida por meio da federalização da empresa. Mas não basta apenas um ofício, fazendo a proposta, é preciso demonstrar vontade e também defender a ideia por meio do diálogo, da interlocução. Em vez disso, o governador foi para o exterior e deixou aqui uma crítica ao governo federal, dizendo que ele tem má vontade com Minas Gerais. Ô Bruno, pergunta para o Murilo aí se ele acredita que o governador Romeu Zema vai reunir-se aí com o Lula alguma vez neste ano, já que até agora, depois de 11 meses de governo, isso não aconteceu. Orion, o Murilo foi aí, deu uma saidinha, foi ali no banheiro, deixa ele voltar, ele vai voltar ainda antes de você terminar o segundo tema. Fica devendo essa resposta. Não, a gente pergunta para ele daqui a pouquinho. Vamos com o segundo tema, e aí, Lu? Olha, o segundo tema é em relação à PM, ou pelo menos o comando, né? O que há em respeito às irregularidades de imóveis da corporação e essa ligação com a Assembleia, hein, Orion?
Luciano, é uma situação bastante grave para a segurança pública de Minas Gerais, sim, que reflete a prioridade que o Estado dedica ao assunto, né? A maioria dos imóveis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado estão em situação irregular. Essa notícia foi apresentada, essa situação foi apresentada e confirmada pelo comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Piassi, durante a audiência na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Ele confirmou que o Estado não cumpre suas próprias normas de segurança com relação aos imóveis ocupados pela corporação. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues, informações oficiais obtidas e enviadas à Assembleia confirmaram que de 110 unidades do Corpo de Bombeiros, apenas 35 não possuem auto de vistoria do próprio Corpo de Bombeiros, permanecendo irregulares segundo as normas de prevenção contra incêndio determinadas pelo próprio Estado. No caso da Polícia Militar, segundo informou o próprio comandante-geral durante a reunião, o número de imóveis irregulares é muito maior. O coronel informou que a Polícia Militar possui 1.002 imóveis sob sua responsabilidade, sendo que destes, apenas 396 são de propriedade do Estado. Segundo ele, dos 396 imóveis, apenas 92 possuem projeto contra incêndio e pânico e 340 estão em processo de regularização. De acordo com o comandante, entre os 1.002 imóveis ocupados pela Polícia Militar, 468 foram cedidos e 138 são de propriedade de terceiros. Outra irregularidade confirmada por ele é com relação aos 60 postos de combustíveis operados pela corporação. De acordo com o coronel, desse total de postos, apenas 21 estão regularizados e outros 39 ainda não têm licença da Agência Nacional de Petróleo para funcionar. Essa situação irregular dos imóveis ocupados pelos órgãos de segurança foi duramente criticada pelos deputados. De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, o Estado está submetendo os servidores ao risco. O comandante da PM admitiu a situação dos imóveis e reconheceu que é um problema que precisa ser resolvido, mas fez um apelo para que a Assembleia Legislativa não obrigue a instituição a comprometer uma parcela alta do seu orçamento com essa regularização que demanda custos, segundo ele. Admitiu que o problema precisa ser resolvido, mas solicitou um prazo razoável. Os deputados não deram garantia, considerando a gravidade do problema, especialmente quando o crime organizado, cada vez mais organizado e armado, avança em suas ações. Em outra reunião da Assembleia, prevista para a próxima segunda-feira, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas da Assembleia Legislativa pretende discutir o avanço do narcotráfico e suas facções criminosas na região da Zona da Mata. A reunião será realizada na Câmara Municipal de Juiz de Fora e, de acordo com a deputada delegada Sheila, que preside a comissão, os deputados estão preocupados com a escalada dos crimes violentos e a recorrência de disputas pelo território do tráfico, que tem assustado e acendido um alerta para toda a sociedade. Tá certo, Orion, vamos fazer a pergunta aqui pro Murilo, que ele retornou. Ô Murilo, o Orion tinha perguntado para você quantas vezes, se é que teremos alguma, né, que o governador Romeu Zema irá se encontrar com o presidente Lula, né, no próximos anos aí até, né, o mandato do nosso presidente. O que você acha, Pois é, viu? Tá difícil de arriscar, viu, Orion? Tá complicado, né? Ele anda... Mas o governador tá parando pouco aqui, né? Assim, pra falar a verdade, independentemente do Lula ou não, ele anda... Os dois estão um pouco por aí. Então eles andam, os bobeiros vão encontrar numa viagem internacional. Fora do Brasil, viu? Num free shopping aí, no aeroporto, aí fazendo compras em algum lugar. Tá mais fácil eles encontrarem no exterior do que aqui no Brasil, tô achando, viu? Mas vamos ver, né? Acho que o sonho dele é encontrar com o Lula em 2026 só. Acho que é o sonho do Zema, encontrar com o Lula só em 2026. Em um debate, né? Em um debate de competição pela presidência da República, né? Por aí, eu acho que é alguma coisa por aí só que ele pretende encontrar, viu? Mas tá mais porque o Bruno falou, talvez encontrar no aeroporto aí, no free shop, em alguma área assim. Mas parece que é uma prática do governador, porque em relação, por exemplo, ao prefeito Alexandre Calil, eles nunca se reuniram, discutiram os problemas de Minas ou principalmente da capital mineira, né? Verdade. Exatamente. Foi só o Calil sair que ele já se encontrou, né, com o Fuad. Coisas da política, né, Orion? Meu amigo, bom fim de semana, na segunda você volta, viu? Fica com Deus por aí. Um abraço a todos. Valeu. 10h40